boa noite. Você me escuta, professora? Sim, lhe escuto bem. Boa noite. Seja bem-vinda à série Live Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Você traz aqui um tema importantíssimo, que é a junção, né, dos direitos humanos com o meio ambiente. Então, seja muito bem-vinda, você que é avaliadora científica do diálogo ambiental. E é um prazer estar aqui, te conhecer hoje via remota. E eu já passo Sim. a palavra para você. Bom, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da professora Blaine. É curioso, né, que esses tempos de pandemia têm aproximado pessoas e a gente tem se conhecido dessa forma tão diferente, né? Espero que a gente possa se conhecer presencialmente aí no futuro próximo. Se Deus quiser. Gostaria de agradecer, então, né, essa oportunidade de falar sobre um tema que é um tema bastante atual, e a gente tem novidades, né, no sistema interamericano a respeito desse debate do direito ao meio ambiente como um direito humano. Professora Blaine, eu vou iniciar, né, um pouco para que as pessoas possam compreender, né, a evolução que ocorreu com relação à proteção do meio ambiente dentro da ótica dos direitos humanos, e obviamente em especial no sistema interamericano. Bom, não existe, né, até hoje não existe, pode ser que esteja surgindo aí, não existe uma corte internacional com jurisdição para julgar violações ao direito ao meio ambiente, né? A gente não tem em nenhum âmbito, nem no âmbito global, nem no âmbito regional, uma corte específica, né, em razão da matéria meio ambiente. E isso se deve a diversas razões, né? A principal é porque essa questão ambiental, ela sempre tem uma associação muito próxima com questões de natureza política e econômicas. E como a gente vem passando por crises recorrentes, né? Crises econômicas e políticas, a verdade é que os países não têm a vontade política de assumir compromissos obrigatórios nessa seara e de se colocar, né, numa situação de violar esses compromissos, eventualmente ser julgado por uma corte internacional. Então, essa é uma deficiência, né, se é que a gente pode chamar assim, do direito internacional de forma ampla e, enfim, os direitos humanos estão tentando acomodar essa situação. O sistema interamericano de proteção de direitos humanos, né, ele, como todos os sistemas, né, ele sempre veio trabalhando com uma lógica que é chamada de lógica antropocentrista. O que quer dizer isso? Quer dizer que o direito humano ele é um direito inerente ao ser humano, por essa condição, e que, portanto, eu, Corte, né, Internacional de Direitos Humanos, só poderia julgar um Estado e condená-lo por uma violação ao direito ao meio ambiente se isso decorrer de uma violação primeira e associada a um direito humano, né? Então, o Estado viola o direito à propriedade de um povo indígena, por exemplo, né, e a reboque, né, de forma conjunta, ao violar o direito à propriedade indígena, ele vai violar também o meio ambiente sadio, né? O acesso, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns casos, né, que passaram lá por análise da comissão, a usina de Belo Monte, por exemplo, né? Então, seria nesse sentido. O sistema interamericano, ele tutelava, né, a proteção do meio ambiente, mas não de forma direta e autônoma. Sempre precisaria haver comprovação, no caso concreto, de que um outro direito humano previsto na Convenção Americana, direito à vida, o direito à propriedade, o direito à integridade física, né, por exemplo, fosse violado e aí, de forma consequente, o meio ambiente seria tutelado, né? Isso vem mudando, né, e principalmente vem mudando a partir do ano de 2017. O que aconteceu no ano de 2017, professor, e aqueles que estão nos acompanhando? No ano de 2017, a Corte Interamericana ela foi provocada, né, a se manifestar a respeito da proteção ao meio ambiente como um direito autônomo, né? Salvo engano, foi a Colômbia que solicitou essa função consultiva da Corte, né, que é de expedir opiniões consultivas, e o que a Corte coloca nessas opiniões, mesmo não sendo um caso concreto, né, vai vincular todos os países que compõem o sistema no sentido de interpretação. Então, o que a Corte define naquela opinião consultiva passa a ser a interpretação que deve ser dada ao texto da Convenção
americana, né? E isso é importante porque acaba tendo o efeito erga omnes, digamos assim, né? Ele vai abranger todos os países e não só aquele que efetivou a consulta. Então, essa opinião consultiva, ela justamente questionava a possibilidade de a Corte Interamericana de Direitos Humanos vir a condenar um Estado, responsabilizar esse Estado internacionalmente, no caso da violação do direito ao meio ambiente propriamente, desvinculada da violação de um direito de natureza civil e político, né, como aqueles que eu falei agora há pouco. E nessa ocasião, né, a Corte, que vinha já reconhecendo o direito ao meio ambiente de forma oblíqua, de forma indireta, nessa ocasião a Corte se posicionou de forma bem firme, no sentido de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é sim um direito de natureza humana. Porque a vida do homem e a possibilidade de futuras gerações depende desse meio ambiente. E ele em si é um direito que tem natureza humana e que, portanto, deve ser tutelado independentemente de comprovação no processo, né, que vai ao julgamento da Corte, da violação específica a um direito de uma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas, direito à vida, integridade física, propriedade. Só que essa evidentemente, foi um avanço, né, foi muito festejada pelos ambientalistas e pelos defensores de direitos humanos. Só que essa opinião consultiva, em que pese esse avanço que ela trouxe, ela definiu que esse direito ao meio ambiente como um direito autônomo, ele poderia ser levado à corte, o Estado poderia ser responsabilizado em caso de violação, né, desde que ele causasse danos ambientais significativos, né, trouxe essa qualificação. O que, por um lado, foi motivo de comemoração, porque é o primeiro sistema internacional de proteção de direitos humanos que considera o direito ao meio ambiente como direito humano e que possa ser julgado, né? Ele é o primeiro sistema que atribuiu justiciabilidade a esse direito, no termo mais técnico. Por outro lado, ele deixou uma aparente conclusão, né, com esse termo danos ambientais significativos, de que o meio ambiente como direito autônomo, para que ele fosse passível de punição perante a Corte Interamericana, ele teria que causar graves danos às populações, né? Então teriam que ser danos que afetassem a saúde humana, enfim, outros direitos humanos consagrados internacionalmente. Acontece que esse ano agora, numa decisão bastante recente, né, foi a primeira que aplicou esse entendimento da opinião consultiva no âmbito da Corte. Foi um julgado agora de fevereiro desse ano, de 2020. O que aconteceu foi que a Corte, no caso concreto, que foi um caso que envolviam várias comunidades indígenas, né, versus Argentina, então o país que estava sendo objeto de análise era a Argentina, ela finalmente aplicou aquele entendimento da opinião consultiva no caso concreto, né? E essa decisão, ela avançou em alguns pontos que a opinião tinha deixado um pouco abertos, como, por exemplo, essa questão, né, do dano ambiental ter que ser significativo. Então, esse caso que ficou conhecido como Nuestra Tierra versus Argentina, né, envolvia mais de 100 povos indígenas, ele consagrou a aplicação, num caso concreto, da possibilidade de responsabilização de um Estado por uma Corte Internacional de Direitos Humanos pela violação do direito ao meio ambiente de forma direta, né? De forma autônoma. Então, nesse sentido, aplicou realmente a opinião consultiva. Mas, professor, ele foi além, né? Nesse julgado, e o pano de fundo desse julgado, né, é algo recorrente na América Latina, o Brasil já teve vários casos levados à corte em razão disso, né, é que não se demarcou de forma adequada a área, né, indígena desses povos, e houve invasão dessas áreas, estavam sendo cultivados gado, essa área foi cercada com alambrado, né, por essas pessoas que estavam enfim, usando aquela área indígena para pasto, e isso se desdobrou numa série de violações, inclusive o corte de árvores, poluição de algumas águas situadas nessa área indígena. Então, o
o caso, né, o pano de fundo do caso, a discussão era essa, né? Era uma situação de terras indígenas que não estavam adequadamente demarcadas pela Argentina, e essa área ela fica bem numa divisa com outros países, né? Ela fica bem no extremo da Argentina. E o curioso é que a Corte Interamericana, antes da opinião consultiva, já tinha vários casos semelhantes, né? E nunca tinha assegurado o direito ao meio ambiente de forma autônoma, porque sempre existia aquela dependência. Como o direito ao meio ambiente não está previsto no texto da convenção, né? A palavra meio ambiente sadio, se alguém, né, tiver curiosidade de ler o texto da Convenção Americana, de cabo a rabo não vai achar. Porque o direito ao meio ambiente ele está protegido pelo Protocolo de São Salvador, né, que é o protocolo adicional à Convenção. E o entendimento que vinha sendo mantido já há muitos anos era que os direitos tutelados pelo protocolo, eles não poderiam ser invocados diretamente, eles teriam que ser associados a um direito que está previsto de forma expressa no texto da Convenção, né? Que também é bem conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Então, esse caso já tinha havido, né, melhor dizendo, vários semelhantes no passado, mas nesse caso foi o primeiro caso depois da opinião consultiva, e nesse caso a Corte condenou o Estado argentino, e ela, com relação ao direito ao meio ambiente, foi um dos tópicos da condenação, né, violação ao direito humano ao meio ambiente, a água potável, inclusive ela foi qualificando esse direito, a cultura, ela condenou com base no artigo 26 da Convenção Americana, né, que é o artigo dentro do texto da Convenção Americana, que é um texto bastante focado em direitos civis e políticos, que se dedica a proteger o direito ao desenvolvimento, né, e ele define esse direito ao desenvolvimento como o avanço na consecução de direitos econômicos, sociais e culturais, né, e aí o ambiental veio com a interpretação do artigo 11 do Protocolo de São Salvador, mas enfim, ele define que para que o direito ao desenvolvimento progressivo dos povos e das pessoas em geral seja cumprido de forma adequada, ele precisa que haja avanços, né? Primeiro que haja segurança, proteção a direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e que haja sempre uma proteção, inclusive, que se amplie ao longo do tempo, jamais que regrida ou seja reduzida, né? Então, esse foi um avanço enorme. E nesse caso, professora, não houve aquela palavra danos ambientais significativos, né? Em nenhum momento ficou demonstrada de forma inequívoca a violação, a afetação da vida daqueles indígenas associada à degradação ambiental. Não houve essa comprovação, não houve exigência, né, de comprovação nesse sentido nos autos. Por quê? Porque, com base na orientação consultiva, 23 de 2017, a Corte entendeu que o artigo 26, ele, que é o que prevê o desenvolvimento progressivo, ele traz, né, junto a noção de que o direito ao meio ambiente é um direito de natureza humana e que, se ele está dentro dessa concepção do artigo 26, ele tem que observar o que está lá no artigo 1º, né? Artigo 1º, parágrafo 1º da Convenção, que diz que todo Estado tem obrigação de assegurar os direitos previstos na Carta. Né? Então, pelo fato de que o Estado argentino não assegurou o meio ambiente sadio, porque ele permitiu que grupos de pessoas invadissem essa área indígena e, enfim, derrubassem árvores para pastoreio e que, enfim, afetassem outros recursos como a água, né? Ele entendeu que isso, por si só, já seria afronta à Convenção. E a Argentina foi condenada, então, a uma série de medidas, né, dentre as quais a obrigação de o Estado argentino passar a aplicar e a desenvolver projetos de recuperação dessa área. Então, além de demarcar a área, registrar essa área em nome, né, dos indígenas, dos povos indígenas, que são mais de 100 ali naquela região, o Estado argentino foi condenado a recuperar a área degradada, recuperar a água, né, efetivamente aplicar recursos e constituir um fundo para fins de preservação da área, além da reparação, né, dos custos que esses povos tiveram para judicializar toda essa questão. Né? Então, de fato, a gente tem um ganho imenso, né, no sistema interamericano, que é protagonista. Nem o sistema europeu, que é tido, né, por alguns como um sistema até mais avançado que o nosso, ele teve nenhuma decisão parecida
com essa que ocorreu em fevereiro agora, nesse caso, Nuestra Tierra versus Argentina. Oi, tô te ouvindo. Sim, tô ouvindo. Ótimo. Então, daí, a partir desse momento, professora, o que acontece? Já se discute, né? E as pessoas que são atuantes na área, uma área muito crescente, que é chamada de litígios climáticos, elas já estão tratando dessa decisão, esmiuçando, né, todos os aspectos e as nuances, porque parece, né, que, como eu disse, essa decisão vai além da orientação opinião consultiva, né, porque ela não exige danos significativos, o que é difícil de se comprovar no caso concreto, porque o meio ambiente sadio, né, ele, na verdade, ele também tem que ser tutelado não só para essas pessoas, para nós que estamos aqui agora, mas para as futuras gerações, né? E é difícil, é impossível você comprovar de forma robusta que a futura geração está tendo um dano em razão da ofensa ou da violação ao direito ao meio ambiente. Então, já se discute nas academias e pelos estudiosos do tema, né, de mudanças climáticas, que essa decisão ela pode significar a possibilidade de que litígios climáticos venham a ser levados a cortes internacionais de direitos humanos, porque ela foi considerada a primeira decisão favorável a um litígio climático. Sempre existiam, né, nuances em razão da dificuldade da comprovação do dano efetivo, da dificuldade do nexo de causalidade, né, como é que a não demarcação da terra indígena e a transposição de uma obra nessa área diretamente causa, né, o dano ambiental. Enfim, afeta mudanças climáticas. Então, essa decisão muito alvissareira, ela tem sido festejada por esse motivo, né? Pelo caso concreto em si, que é uma situação que se repete em vários países da América Latina, né? No Brasil, a gente já teve até o reconhecimento pelo STF, né, de que a situação dos povos indígenas aqui é um estado de coisas inconstitucional, né? E mais recentemente, a situação se agravou em razão da normativa, né, no âmbito federal, que enfim, se excluíram vários direitos aí que são necessários em razão da vida, mas agora mais ainda em razão da pandemia, né, que é o acesso à água, uma série de direitos que foram retirados da legislação. E então, além desse valor, né, desse valor da decisão em si, porque no âmbito do sistema interamericano, é bom que se diga isso também, né, a decisão, ela gera efeito, com relação à coisa julgada, ela gera efeito entre as partes, né? Então, a Argentina foi condenada, né, em razão dessa situação e as pessoas, o grupo de pessoas que teve direitos violados vai, enfim, ser reparada por essa situação, mas ela gera efeitos como res interpretata, né? Ou seja, aquela decisão da corte, o caso julgado só vai ser vinculado às partes, mas com relação a futuros julgados, ela vincula os demais países. Então, o Brasil, a Colômbia, o México, outros países que integram, né, o sistema da OEA, eles já sabem que a partir desse julgamento, casos semelhantes que venham a ser julgados pela corte terão como precedente esse julgamento, né, do caso Nuestra Tierra versus Argentina. Então, ele tem um valor de precedente, ele tem um valor de arrastar o efeito da interpretação, né? Foi um avanço significativo nesse sentido também, né? De que, olha, de agora em diante, países do sistema interamericano, e isso vai alertar os demais países, porque hoje a gente vive numa realidade multinormativa e de diálogo constante, né, entre os tribunais, as cortes internacionais e as cortes internas e internacionais também. Então, levanta um alerta porque pode ser que, além de precedente no âmbito do sistema interamericano, essa decisão possa ser uma decisão que vá ser adotada como precedente via o diálogo entre as fontes por tribunais, né, de outros sistemas. E aí a gente pode, por via oblíqua, né, a Corte Interamericana, ela não foi criada com essa finalidade, mas a gente pode estar, então, diante, né, de uma primeira corte internacional com competência para julgar litígios do clima. E isso é maravilhoso, né, para quem atua na área e para a população de forma geral, né, porque a gente está vendo as mudanças, o aumento da temperatura e diversas mudanças do clima, como é que tem afetado, né, a vida da gente. Não sei vocês aí, mas aqui em Goiás, que é onde eu estou, né, hoje, aqui a gente está a gente agora, no mês de agosto, que entra na estiagem brava, né, mas a gente teve no mês de julho aí médias de umidade
do ar, né, relativa do ar abaixo de 30%. Quer dizer, se agosto vai piorar, então como é que a gente vai sobreviver? Enfim, eu me sinto assim muito entusiasmada com essa evolução. Eu que sou pesquisadora dessa área, né, do direito internacional ambiental, e estou ansiosa para ver a reverberação, os desdobramentos dessa decisão, né, junto com a opinião consultiva, mas a decisão tem mais força, porque ela tem força de precedente. Como é que isso vai ser recepcionado, né, por outros tribunais? E eu acredito, né, tenho essa crença de que com essa decisão isso acaba encorajando clínica de direitos humanos, acaba encorajando também organizações não governamentais e defensores de direitos humanos a levarem outros casos, né, nessa matéria ambiental e de mudanças climáticas para jurisprudência, ou para julgamento, melhor dizendo, do sistema interamericano, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professora, você como professora de Direito Internacional Ambiental, você defende a tese de que a comunidade internacional pode intervir na Amazônia? Olha, essa discussão... Na defesa da Amazônia enquanto patrimônio da humanidade. Sim, essa discussão é uma discussão bem polêmica, né? Porque a gente tem várias gradações também, né? A gente tem essa noção de patrimônio da humanidade, mas a gente tem alguns autores que trabalham, olha, não, patrimônio é uma coisa, interesse comum é outra, né? Então, na minha concepção, as questões ambientais, até porque elas reverberam, né, para além do território dos estados, elas não observam essa geografia e essa questão territorial, eu entendo como questões que são interesses comuns, né? O que não leva, no meu entendimento, a admitir que outros países ou que organizações internacionais sem a aquiescência do Brasil possam, né, invadir esse espaço, que é a Amazônia, em nome de uma defesa coletiva do direito ao meio ambiente, em nome, né, de defesa a mudanças climáticas. Isso não dá, né, esse mandato que nem organizações internacionais, muito menos ainda outros países adentrem o nosso território com essa motivação, né? Então, eu sei que existem alguns doutrinadores que defendem, né, essa possibilidade. Eu não sigo essa linha. Até porque a gente, muito embora eu entenda, né, que não é bem só a noção de Estado que passa por um processo de mutação, é mesmo a forma de vida das pessoas e esses problemas, né, do nosso século aqui, do século XXI, que são problemas que não são resolvidos com ações pontuais, eles são problemas que dependem de uma coordenação mais ampla, né? Então, eu defendo que deve haver, né, uma cooperação internacional, deve haver um trabalho bastante importante de governança, né, global e que deve envolver vários atores, não só estados. Então, eu entendo que toda essa dinâmica tem alterado um pouco essa noção, né, do poder estatal, porque hoje ele não é o único ou o principal ente no sentido né, de único que tem capacidade de agir para a solução desses problemas. A gente tem outros atores que têm importância. Porém, né, a gente ainda depende do Estado. A gente vê nessa situação, por exemplo, de pandemia, né, que se não for o Estado, quem? Né? Quem vai atender os vulneráveis? Ainda que o Estado não atenda de forma tão adequada ou não atenda da forma como nós gostaríamos, né, por diversas razões, o fato é que o Estado, ele deixa de ser o único ou o protagonista, né, supremo no direito internacional, mas ele não deixa de existir. Eu não sou dessa linha que pensa que o Estado vai sumir de uma hora para outra, né? A gente não tem um outro modelo que permita que a gente fale, bom, olha, agora o Estado não funciona, nós vamos abandonar essa concepção e agora vamos colocar outra. Então, por todas essas razões, professor, eu não compreendo, né? Muito embora eu entenda que exista um interesse comum, né? O meio ambiente a preservação ambiental e a Amazônia aí como uma das grandes áreas, né, que ainda se mantém com características originárias, um interesse comum, mas isso só significa que existe um aumento de responsabilidade do Estado brasileiro, né? Então, isso, na verdade, é um privilégio, por um lado, e é uma responsabilidade imensa, por outro, porque o Estado brasileiro tem que diretamente e logicamente, que com cooperação, né, de outros entes, tem que adotar políticas e medidas que vão preservar. Mas não acredito que o direito internacional permita,
né, que outros países e organizações internacionais, ainda que governamentais, possam invadir, digamos assim, né, as fronteiras brasileiras e acessar a Amazônia com esse desiderato, até porque também é muito difícil a gente saber, né, se realmente o interesse é de fato a preservação ambiental. A gente já teve Pronto, você chegou no ponto que eu queria falar. Seria muito ingênuo acreditar que a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, continente europeu, né, vários países, estivessem realmente preocupados com a Amazônia em si, sem nenhum interesse econômico. Tipo, seria a mesma coisa do Brasil querer se intrometer na forma como a Europa está administrando os refugiados da Síria. Sim. Tão importante quanto proteger a Amazônia é socorrer os refugiados. Sim, e o Brasil não tem qualquer intervenção com relação a isso. Se a Alemanha vai receber, se vai continuar recebendo, se parou de receber, se a Grécia está recebendo, se a Itália vai receber. O Brasil não tem qualquer ingerência nesse assunto. Eu também corroboro, me filio ao seu posicionamento, e eu acho que o Brasil pode sofrer um controle de convencionalidade, assim como aconteceu com a regulamentação da violência doméstica. Então foi uma denúncia, né, na corte, inclusive uma cearense. É porque eu costumo não chamar a lei de Maria da Penha, porque a lei não é Maria da Penha. O nome da lei é Lei de Combate à Violência Doméstica. Aí só uma crítica à lei Carolina Dickmann, né? Eu acho que o legislador foi um pouco infeliz em colocar o nome de uma atriz numa norma. Mas, enfim, então o Brasil sofreu esse controle de convencionalidade. Então, já que meio ambiente ele está tão interdisciplinarmente vinculado aos direitos humanos, o Brasil não só pode, como já deveria, ter sofrido uma punição, porque essa história da Amazônia é antiga. Eu me lembro, na minha adolescência, quem assistisse o Jornal Nacional não era com a mesma frequência, porque meio ambiente passou a ser pauta de governo, de empresas e de meios de comunicação. Mas quando eu era adolescente, eu acho que uma vez no mês, ou 3 vezes no ano, a Amazônia era notícia. E sempre era notícia ruim. Sempre era desmatamento. Aí você falou também no estado de coisa inconstitucional, até tem um artigo publicado sobre isso, fazendo analogia com o sistema prisional, que foi o precedente que o Brasil, na pessoa do ministro Marco Aurélio, que é o relator da DPF 347, ele recepcionou o estado de coisa constitucional que o nosso jurista do Rio Grande do Sul, Lênin Streck, abomina esse instrumento, como diz ele, essa coisa, e ele faz até um comparativo com o salário mínimo, que eu acho que não vejo muita pertinência em considerar o salário mínimo estado de coisa inconstitucional, porque aí não seria só o Brasil. Aí seria Portugal, seriam vários outros países que estariam nessa situação de estado de coisa inconstitucional. Mas você concorda comigo que o STF ele já poderia ter considerado o saneamento no Brasil um estado de coisa inconstitucional? Porque o saneamento ele vincula direitos humanos, saúde, meio ambiente, esse tripé. E é realmente uma situação vergonhosa. Eu até me surpreendi, eu adoto a metodologia baseada em problema na sala de aula, no direito ambiental. Eu citei o exemplo de Santa Catarina. Aqui no Nordeste, a gente tem a falsa ilusão de que tudo no Sul e no Sudeste aparentemente está bem. E os índices do IBGE mostram que, por exemplo, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, só tem 50% do saneamento. Na época, porque meus alunos levam notícias para a sala de aula. Uhum. E isso foi lido por um aluno, né? Professora, aqui uma notícia sobre o saneamento básico, e o IBGE, numa pesquisa, disse que Santa Catarina só tem 50%. Quer dizer, o saneamento, ele é um estado de coisa inconstitucional no Brasil. Eu não sei se você concorda. Concordo. Inclusive, a minha pesquisa atual, a minha pesquisa do doutorado é justamente
a discussão desse direito humano à água e ao saneamento, né? E de que forma as cidades estariam inseridas nessa problemática em conexão com a cooperação internacional. Então, eu não poderia estar, né, mais feliz de poder falar sobre esse assunto, e de fato, você tem toda a razão, né? Não tem possibilidade alguma, assim, não tem possibilidade alguma da gente falar em desenvolvimento, em igualdade, em condição digna, né? Porque direitos humanos, de forma, assim, bastante direta, né? Muitos autores definem como aquele conjunto de direitos essenciais à vida digna, né? Então, não tem como falar em vida digna se a gente não tiver a condição de mínima, né, de acesso à água com qualidade e em quantidades suficientes, né? E na outra ponta, o saneamento básico. A gente vê grandes cidades, né? Você falou do sul. O Rio de Janeiro agora, há poucos meses, né? Que absurdo aquela situação da água com coloração inadequada, com cheiro, e a companhia de saneamento e os políticos falando que aquilo não fazia mal à saúde, que não era esgoto. A hora que fizeram, né, fizeram a análise e soltaram os dados, a gente viu que o pessoal estava praticamente consumindo esgoto, porque com essa ânsia de atender o direito à água, né, se esqueceu de cuidar, né, depois que essa água é usada, para onde ela vai. E o esgoto da região metropolitana estava sendo todo, né, destinado aos mananciais que abastecem grande parte do Rio de Janeiro. E isso acontece na grande maioria das cidades do país, infelizmente, né? Aqui do lado, eu estou em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Aqui ao lado tem uma cidade, Jataí, que há alguns anos também, né, teve uma ação grande contra a companhia de saneamento por conta de que eles estavam cobrando a coleta e o tratamento do esgoto. E aí o mais curioso foi investigando, pessoal fazendo pesquisa, né, Universidade Federal, os geógrafos, fazendo pesquisa da água para fins de verificação de agrotóxico, porque aqui é uma região, né, muito pautada na economia do agronegócio. E aí acabaram descobrindo que estava se cobrando por um serviço que não estava sendo prestado. Simplesmente coletavam, criaram toda uma rede de coleta de esgoto que ia por manancial do mesmo jeito. Então, realmente é um estado abominável, né? E de fato é inconstitucional, é inconvencional, é absurdo que em pleno século XXI a gente tem que conviver com situações desse porte, né? E agora, parece que agora algumas pessoas que viviam numa bolha, algumas, porque outros continuam, estão percebendo a falta que esses direitos básicos fazem para o convívio coletivo, né? Não acho nem que seja empatia pelo próximo, mas é porque hoje a gente precisa conter essa pandemia e, enfim, lidar com outras questões que não adianta eu estar bem na minha casa, você estar bem na sua, né? Ter aquele grupo de 10% da população que está bacana, se o restante da população não tem água para lavar as mãos, né? Que é a recomendação, se não tem o tratamento de esgoto adequado, porque a gente não vai conseguir resolver essas demandas, né, das cidades. Então, não poderia estar mais de acordo com a tua colocação e acho que isso é uma necessidade que agora a gente teve, né, a aprovação do novo marco regulatório. Tenho receio, muito receio, né? Não que eu seja contra investimento privado, mas no Brasil, toda vez se utiliza, né, o argumento de que tem que ter investimento em gestão privada porque o público é ineficiente, mas aí a hora que se entrega toda a estrutura pública. Pode não ser das melhores, mas se entrega toda a estrutura pública de bandeja, né? E o privado só quer saber de lucro, aumenta a conta, a universalização não vem, então eu concordo e me preocupo com o que vem por aí. Eu, particularmente, professora Carol, eu acho que isso foi uma manobra política em razão das ODS. Dos ODS, né, os Objetivos da Agenda 2030. Por quê? Porque a política nacional, estou vendo ela aqui no Google, ela é de 2007. Por que um novo marco? Se nós não resolvemos nem a própria lei, o próprio texto da lei não foi cumprido. Esse novo marco me parece mais uma manobra para dar alguma satisfação à comunidade internacional no que toca os 17 objetivos para a Agenda 2030. Bom, temos que colocar olhos de lince em tudo, né? Olhos de lince no STF, olhos de lince na Câmara, no Senado. E eu acho oportuno a gente falar, né, realmente trazer o saneamento para essa questão, porque não só o estado de coisa inconstitucional, como o controle mesmo de convencionalidade.
Todas essas violações de meio ambiente, de direitos humanos, saneamento, pandemia, isso tudo leva ao mesmo ponto-chave, que são os direitos fundamentais, que estão na própria Constituição. Então, se o Brasil, ele na condição de signatário da Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, ele pode sofrer esse controle de convencionalidade, porque ele não está, digamos assim, cumprindo com o dever de casa. Uhum. Não sei se você concorda com essa posição. Não, sim, concordo. Não só do ponto de vista do controle de convencionalidade no âmbito global, como regional, né? Que a gente acabou de discutir aqui. Esse caso, ele toca exatamente o direito à água e saneamento, ele fala categoricamente nesse direito, né? Como também pelas próprias cortes brasileiras, né? Porque esse controle poderia ser feito aqui internamente. E aí vai um ponto que você bem colocou, a gente tem um arcabouço legal, no âmbito interno a gente tem, né, o direito ao meio ambiente, esses direitos reconhecidos como direitos fundamentais, a gente tem no âmbito internacional instrumentos hard law, né, instrumentos que são vinculantes no âmbito global, no âmbito regional agora a gente teve esse avanço importante no sistema interamericano, porém a gente precisa de efetivação, né, a gente precisa agora transpor essa barreira, porque a gente fala muito, o Brasil se vangloria muito, né? O Brasil tem uma legislação ambiental de vanguarda, o Brasil tem plano para isso, plano para aquilo, uma série de planos que não tem as correspondentes ações, né? Então são planos de gaveta, são normas que, como dizemos aqui, algumas pegam, outras não, mas na hora que você abre o portfólio, ali na hora de uma negociação internacional, na hora de aparecer na mídia e em reuniões, né, desses grupos econômicos aí, G20, BRICS, a gente abre um portfólio aí das normas para conseguir recursos, mas na realidade a gente não tem efetividade. E é por isso que também existe uma corrente muito forte agora, né, de que a gente deve ter um olhar mais atento para os direitos procedimentais, né, do meio ambiente, ou seja, para a participação democrática, para o direito à informação, para a consulta prévia, né, informada das populações que tenham seus direitos ambientais, direito à água, enfim, outros direitos dessa natureza impactados por essas decisões, né, de investimento, seja investimento público, seja investimento privado. Então, me parece que agora, e isso vem no movimento, né, de reforçar através de outros acordos internacionais, me parece que agora a gente precisa, pela tendência internacional de restringir informações, né, de atacar os direitos de primeira dimensão, né? Vamos tolir liberdade de expressão, vamos filtrar o que vai para a internet. De um lado, vamos jogar coisa falsa e robô para replicar. Então, eu acho que é muito oportuno, né, para a gente avançar um pouco mais em efetividade, que de fato nós, na academia, e, enfim, os governantes e a sociedade mesmo se mobilize no sentido de fazer, cumprir, de exigir essas consultas efetivas, né, com clareza e com direito à voz, essas informações de forma mais claras, né? A estruturação, porque para mim também essa questão de estado de coisas inconstitucional, esse desmanche, né, que foi feito em toda a estrutura no âmbito federal de fiscalização ambiental, quer dizer, você vai lá e fiscaliza, não só, né, exonera o servidor da função comissionada ali, como também deixa o cargo vago, né, e enfim, tudo isso, esses direitos de estrutura, de fiscalização e principalmente esses direitos de participação democrática e de acesso à informação e direito de opinar, né, de ser ouvido efetivamente, eu acho que eles são direitos que precisam ser colocados na primeira agenda para que a gente possa ter um pouco mais de efetividade. Me parece, né, professora Carol, que a emenda 45 de 2004, ela não foi, digamos assim, suficiente para resolver o problema do direito internacional no ordenamento interno dos países, né? E eu vou dizer por quê. Eu, particularmente, eu não consigo enxergar realmente nenhum tratado
de direito ambiental. Não sei se você me corrija, porque eu sou professora de direito ambiental e não de direito internacional ambiental, mas eu não consigo enxergar, para mim, o meio ambiente ele vem pegando carona nos direitos humanos, que aí foi exatamente a sua colocação no início da live. E eu retirei isso da minha tese de doutorado, porque ela não é sobre direito internacional, porque a tese da minha orientadora espanhola é sobre tratados de direito ambiental. Aí eu digo, não, eu vou deletar isso daqui porque eu não pesquiso sobre direito internacional. Ela entende, ela escreveu 800 páginas, ela entende que várias conferências têm força de tratados. Eu já não concordo, mesmo não sendo uma estudiosa desse ramo do direito. Qual é a sua opinião? Você acredita em algum tratado internacional de meio ambiente ou, de fato, se resume na carona dos direitos humanos? O que acontece? Na verdade, a gente tem uma falha, né? O professor Michel Prier, que é um francês que tem uma afeição pelo Brasil, né? Já esteve várias vezes aqui. Ele justamente defende, ele fez um projeto, inclusive, né? E levou isso à ONU. Ele defende que teríamos que ter um terceiro pacto, né? A gente tem a Declaração Universal, né? Que traz, né, a pedra fundamental dos direitos humanos, mas que carecia dessa questão, né? De efetividade, de obrigatoriedade, porque era um texto que veio lá da Assembleia Geral, né? Não foi um texto aprovado, incorporado no ordenamento dos países, né? Nesse sistema tradicional de incorporação. Daí vieram os pactos, né? Os dois pactos de Nova York de 66, um tratando dos direitos civis e políticos, o outro dos econômicos, sociais e culturais, e o meio ambiente nunca teve esse tratado. Então, evidentemente que seria o melhor dos mundos, né? A gente precisaria de um tratado nessa linha, inclusive. Na minha opinião, o professor está corretíssimo com essa proposta dele. A gente precisaria de um terceiro pacto internacional, né, que venha aí iluminar, né, a Declaração Universal, para que possamos efetivamente falar num tratado, né, ou seja, num instrumento de hard law que traga o direito ao meio ambiente de forma mais efetiva. O que a gente tem no direito ambiental internacional são muitas declarações, né? São muitas soft law. Alguns autores fazem uma construção teórica bastante complexa, né? Para tentar, já que a gente associa o direito ao meio ambiente como um direito humano, e direitos humanos, né, tem aquela conotação de... E os COGES seriam normas imperativas, aceitas, né, pela comunidade internacional como normas, independentemente da aquiescência do Estado, dessa incorporação, o que eu acho que é absurdo, porque se fosse realmente, né, uma norma e os COGES, a gente não estaria nessa situação de mudanças climáticas, de falta de providência, né? Então, é uma construção que eu até gostaria de defender, mas eu não consigo. Então, por isso mesmo é que no direito internacional ambiental, o que a gente teve até agora, né, de concreto, digamos assim, mas que não se resultou em grande efetividade, foi o Protocolo de Quioto e foi agora o Acordo de Paris, que, pelos mesmos problemas de sempre, né, são hard law, mas efetivamente o que eles trazem? Pouca coisa ou nada, porque os países vão lá e apresentam suas contribuições dentro do mínimo que eles já sabem que fazem, então eles não existe um avanço efetivo, né? No mais, realmente são normas soft law, né? São declarações, enfim, são esforços, boa vontade, né? E hoje se discute muito no direito internacional ambiental, e essa linha que eu tento seguir, né? E que eu estudo e que eu acredito nela, que hoje, na verdade, a gente tem muito mais outros atores, né, atuando em âmbito internacional, no âmbito que seria um âmbito privado, muito embora eu não goste muito dessa divisão, né, dessa dicotomia público-privado, porque cada vez a gente está com isso mais embolado, mas enfim. A gente pensa bem parecido, viu? Também a Europa já ultrapassou muito isso, né? Então a parceria público-privada na Europa é praticamente em quase todos os setores. Sim, a minha visão é essa, tanto que eu defendo na minha tese que tá no processo de construção, é justamente essa. Olha, a gente tem que parar de ficar brigando e batendo, né, como de faca nessa questão de tratados, hard law entre estados. Por quê? Porque existem algumas diferenças irreconciliáveis, né? Os países desenvolvidos não querem, né, aceitar que os países que eles já usurparam o meio ambiente há muito mais tempo pela industrialização anterior e por outras medidas, né, que eles exportam a poluição, enfim, a degradação para cá, e aí ficam lá só com os headquarters das empresas achando que estão cumprindo, né,
com os deveres ambientais. Mas, enfim, essa dicotomia, essa briga que tem dos países desenvolvidos que não querem aceitar, assumir compromissos, e os em desenvolvimento, que ainda estão, como diz, né, o termo, em processo de desenvolvimento, se eles não assumirem obrigações de mesmo nível, isso é uma briga que, enfim, né, tem várias teses aí para discutir, colonialidade, enfim, mas o fato é que a gente empacou nessa discussão e a gente não consegue avançar. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer igual às raízes, né, e tem que começar a usar desses instrumentos que acabaram surgindo nessas grandes conferências ambientais, né, esses instrumentos celebrados no âmbito de organizações não governamentais, universidades, entes não centrais, então estados, cidades. Eu acho que a gente vai avançar por aí. A pandemia está mostrando que essa tese não é de todo, né, ruim e que ela não é equivocada, porque na maioria dos lugares, isso não é só no Brasil, não, em outros países também, né, foi preciso uma ação localizada, muito efetiva, porque o governo central ficou batendo cabeça, né, na própria União Europeia, né, a gente teve alguns exemplos disso na Itália, por exemplo, ficou muito claro. Então, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que procurar aí outras estratégias no âmbito do direito internacional, né, com esses outros atores. Eu acho que serão mais efetivas. E agora, com essa decisão da Corte, muito embora também o sistema internacional de proteção de direitos humanos, ele demora, né? Esse caso no Extra Tierra, ele é um caso que começou a ser notificado lá na década de 90. Então, também é esse um problema. A gente tem um avanço de um lado, né, que a Corte reconhece o direito ao meio ambiente como direito autônomo, enfim, condena o Estado a investir e a demonstrar a aplicação e execução de planos de recuperação do meio ambiente. Porém, esse caso é do início da década de 90 e a gente já está em 2020. Não dá mais, né? As mudanças climáticas não comportam mais que a gente espere, né, lapsos temporais tão dilatados. A gente precisa de ações mais imediatas. E eu acho que é nessa linha também, que esses planos de ação, né, essa linha que a ONU vem adotando, aí a ONU Habitat, o próprio ODS, eu acho que essa linha de localização, de trazer esses entes, né, não centrais para essa questão ambiental, eu acho que é estratégica e é muito inteligente. Pois é, a minha dissertação de mestrado é em administração, não é em direito, mas eu trouxe o direito. Eu pesquisei 880 professores sobre a lei de educação ambiental, mas o foco era a Agenda 21. Então, quando eu ouço falar nessas ODS, eu realmente me lembro de Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque a Agenda 21, exatamente por ser soft law, ela não avançou. Os países criaram a sua agenda nacional, o Brasil tem uma Agenda 21 desde 2002, mas o que é que adianta uma Agenda 21 com o ministro Ricardo Salles? Não adiantou nada. Lembrando, né, para os espectadores, ontem mesmo eu fiz uma live sobre perfil do advogado no Instagram. O advogado tem que evitar ao máximo falar em política, mas direito e política parece que são meio que inseparáveis. Mas a história do direito ambiental no Brasil, ela é realmente uma história vergonhosa. Nós não temos um bom ministro de meio ambiente desde que surgiu o Ministério do Meio Ambiente. Para que isso fique bem claro para os espectadores. Não é problema de PT nem de Bolsonaro, não. Isso é um problema geral de governo, governança ambiental. Sim. Eu, por exemplo, não votei, nem votaria no Geraldo Alckmin para presidente, porque uma pessoa que fica 20 anos governando o maior estado do país não consegue despoluir o Rio Tietê, na minha concepção, ele não pode presidir um país. Em termos colocando os olhos ambientais para escolher o eleitor, né? E essa questão do Rio Tietê é emblemática. Eu sou paulistana, né? Eu tô há 10 anos aqui em Goiás, mas sou paulistana. É emblemática porque foram rios e rios de dinheiro, investimento público, privado, parcerias, mas a tática de despoluir o Tietê foi super inteligente, né? Eu vou lá e despoluo o rio do jeito que ele tá. Eu não tomo medidas de aumentar e universalizar o saneamento básico, né? Eu não vou no problema, eu não vou lá estancar o problema. De onde está vindo essa poluição? Não, eu fico limpando a água e ela vem. Essa daqui que passou, eu limpei e está vindo água suja em cima. Quer dizer, Na verdade, as questões ambientais, elas são muito utilizadas. Primeiro que elas não aparecem em plataforma governamental, a não ser
em pouquíssimos partidos com pouca representatividade, né? Então elas não aparecem em plano de governo de ninguém, a verdade é essa. E quando aparece alguma iniciativa para a proteção do meio ambiente, sempre ela tem um viés que é o viés, infelizmente, que a gente vê em várias situações de tentar trazer, né, uma justificativa aí que é louvável para, enfim, corrupção, para favorecimentos. Infelizmente, eu, pelo menos, nos casos e nos projetos que eu tive a oportunidade de analisar um pouco mais a fundo, me pareceu que os poucos exemplos que a gente tem ali, a parte dessas iniciativas que são mais localizadas pelas comunidades, né, mais governamentais mesmo, a maioria que eu tive chance de examinar sempre nessa linha, né? Vão aproveitar um tema nobre, né, para poder, enfim, capitalizar isso de alguma maneira. Né? É triste, é muito triste e a gente precisa mudar. Nós vamos marcar depois uma live para agosto sobre esse marco aí do saneamento, que é o tema da tese, né? Depois, se você quiser, eu lhe passo a tese da professora Suzana Borras, que eu acho que pode lhe ajudar aí, porque ela é professora de Direito Internacional, Ambiental. Ótimo, ótimo. Mas só para a gente fechar a live, antes que o Instagram acabe, é muito também de um problema também de direito administrativo do Brasil. Não sei se você percebe. A improbidade administrativa, que, na verdade, a Constituição traz no artigo 37, a probidade, né? Mas a improbidade administrativa, ela faz com que vários direitos, e notadamente o direito ambiental, ele perca a total força normativa. Não vai funcionar. Nós não vamos ter direito ambiental no Brasil enquanto perdurar um estado de improbidade administrativa. Porque a judicialização ambiental é muito cara. Sim. Ela exige uma equipe multidisciplinar. Ela exige tecnologia. A criminalidade em si, ela já exige tecnologia, né? Mas no meio ambiente, particularmente, é uma judicialização cara. E viola o princípio da prevenção, né? Então você vai punir, porque você não evitou o dano. Aí você tocou no ponto. É isso que eu também falo muito e penso. Infelizmente, os poucos casos de sucesso, eles chegam tarde, né? Não adianta, a gente não pode mais... realmente essas projeções de mudanças climáticas, elas cada vez são mais catastróficas, né? Então, cada vez antecipando os problemas. Então, a gente não pode mais contar com a reparação, né? Pecuniária, enfim, uma punição tardia. Né? Porque eu nem vou entrar na seara criminal, que é uma vergonha, né? Meio ambiente... enfim, a responsabilidade penal no Brasil não existe. Mas eu toco muito nesse ponto. A gente precisa de medidas de prevenção, de antecipação, e não, né, um caso ou outro como exemplo. Punimos aqui só para dizer assim que o STF, né, está aplicando o direito ao meio ambiente. Né? Não é por aí. Também concordo contigo nesse ponto. Você quer passar uma mensagem aí para os espectadores? Bom, gostaria de agradecer, né, inicialmente a professora Blaine pelo convite, por esse trabalho, né, de utilidade pública que você vem desenvolvendo aí incansavelmente. Eu tenho acompanhado algumas das suas lives. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade de integrar esse grupo tão seleto e de assuntos tão diversificados, todos igualmente importantes. Agradecer a alguns alunos que passaram por aqui, eu estou vendo alguns amigos. E dizer que, muito embora seja difícil, tenhamos muitos obstáculos, a maré contrária, a gente precisa engrossar esse coro, né, a favor de medidas para a consecução do meio ambiente. Então, apesar de tudo, eu sou um otimista por natureza, às vezes meu otimismo é um pouco abalado, mas eu continuo incansavelmente nessa batalha de educação ambiental, participo de projetos de extensão em escolas da rede pública, carrego muitos alunos comigo nessa luta e eu acho que a gente não pode desistir, pelo contrário, a gente tem que engrossar esse coro. Com certeza. Então, professora Carol, muito obrigada. Aos espectadores, sigam aí o Diálogo ACI, porque nós vamos ter edital para realizar o diálogo, espero, né, em novembro, aqui em Fortaleza. Já se sinta aí convidar a professora Carol Merida e os alunos que queiram, né, submeter um artigo científico. Então, a priori, novembro em Fortaleza e início de maio, tudo
sobre os efeitos da pandemia na Itália e na Espanha. Então, eu quero lhe agradecer a disponibilidade, a riqueza da discussão, e vamos marcar aí uma live sobre o novo marco do saneamento básico. Foi um prazer Excelente. estar aqui. Um beijo, Prazer foi- professora. Boa noite. Boa noite a todos.